Bom dia pessoal, aqui dando rider para mais um vídeo. Estou aqui com dois companheiros, aqui à frente uma Kawasaki Z1000 SX e aqui atrás de mim uma Tracer 7 GT do António. E então hoje viemos dar um passeio de moto, está um tempo espetacular e viemos então a Waterloo, na Bélgica, ver o local onde foi travada a guerra que ditou, digamos assim, a decadência de Napoleão Bonaparte, da era napoleónica, e que trouxe aqui um novo rumo, digamos assim, à Europa, não é? Esta batalha foi travada em 1815, Napoleão estava no seu auge naquela altura, com invasões aqui pela Europa fora, e então ele tinha regressado já de um exílio e voltou, chegou a Paris e voltou a tomar, digamos, a tomar conta do país e avançou logo imediatamente aqui para a Bélgica para invadir. Aqui em Waterloo foi então, conforme eu disse, um marco muito importante na história da Europa do início do século XIX, e então o vídeo de hoje tem como objetivo fazer-vos aqui uma resenha histórica de tudo aquilo que aconteceu nessa altura. Por acaso não está muita gente, das outras vezes que eu cá vim, também foi mais no verão, estava isto completamente cheio de carros aqui, de um lado e do outro. Vamos deixar as motas aqui. Já cá estamos, aqui em Waterloo, no campo de batalha, mas conforme eu vos disse, antes de começarmos aqui o vídeo, vamos ao Tacho, vamos almoçar e depois é que vamos fazer aqui uma visita a este complexo. Pessoal, acabamos de almoçar agora, almoçamos aqui no Bivouac, para um restaurante muito porreiro. Fica mesmo aqui no centro, onde nós vamos agora fazer esta visita. E aproveito desde já para vos mostrar aqui uma estátua do Napoleão. Está aqui em cima, conseguirem ver. Aqui uma estátua do Napoleão. Ao fim e ao cabo ele foi derrotado, não é? Aqui nesta batalha, mas apesar de tudo, acabou por ser uma pessoa que teve um impacto muito grande na história da Europa, no início do século XIX, e para todos os efeitos tem aqui uma estátua em memória dele. Vamos então agora fazer uma visita e contar aqui de forma breve a história daquilo que aconteceu aqui. Entretanto, lembrei-me de uma coisa, e isto também serve de alerta para quem tiver motas sem chave, keyless. Tirei o casaco e deixei o casaco na mala da moto. E as chaves da moto estavam dentro do casaco, portanto a moto teve aqui cerca de 1h30, o tempo que nós demoramos a almoçar, dentro do casaco, ou seja, qualquer pessoa consegue chegar ali à moto e pô-la a trabalhar e ir embora. Já estou a ver a moto aqui, pelo menos não a levaram embora. Espero que ninguém tenha aberto aqui a mala e me tenha roubado aqui o capacete e tudo, mas eu acho que não, era muita coincidência. Não, está aqui tudo. Estão a ver? Que se ter cuidado quando se tem chaves keyless. No meu caso, eu estava com a chave aqui dentro do casaco e tem que se ter cuidado com isso. Eu não me lembrei. Ora, vamos então àquilo que importa, àquilo que nos trouxe aqui, que foi ver aqui o sítio onde aconteceu a famosa batalha de Waterloo, em 1815. Quando as tropas inglesas, belgas e holandesas derrotaram as tropas francesas de Napoleão. Só para vos fazer aqui um contexto muito rápido, o Napoleão estava exilado numa ilha, deixem-me pôr assim a câmara para não estar contra o sol, estava exilado numa ilha, conseguiu escapar e voltou novamente a Paris. Voltou a Paris, tomou, entre aspas, conta de França e aquela ideia que ele tinha a nível de
de invasões. Ele mal conseguiu tomar novamente conta de França, voltou outra vez à carga com o plano que tinha idealizado. Então decidiu começar logo aqui pela Bélgica a atacar. Quando os outros países aperceberam aquilo que o Napoleão iria voltar a fazer, portanto reuniram-se, não é? Foi o exército da coalizão, foi o exército holandês, belga e inglês. Então aconteceu aqui uma batalha bastante sangrenta no início do século XIX, 1815, em junho de 1815, e então foi onde Napoleão, foi a decadência e o final da era napoleónica em França. Se vocês olharem para aqui, tem aqui umas pequenas recriações. Isto aqui tem aqui uma rede, vê-se ali uma espécie de uns canhões, não é? Eu sei que eles todos os anos em junho há cerca de 400 pessoas que se vestem com aquelas vestes do início do século XIX e fazem aqui um espetáculo de uma recriação de como é que foi a guerra. Além disso, temos ali em cima o Lion's Mount, que é aqui este monte que foi construído com terra retirada dali da zona onde se decorreu a batalha, e aqui temos o panorama, que é um museu alusivo à batalha de Waterloo. Então vamos dar aqui uma volta. Aqui isto tem aqui umas escadas, são 256 escadas. Nós vamos subir até lá em cima para vos dar também aqui um panorama de como é que isto é, e continuamos já aqui a falar. Entretanto, entramos aqui, vamos fazer aqui uma visita ao museu e vamos fazer então a subida dos 226 degraus lá em cima ao Lion Mount. Tem aqui o normal, a loja de recordações, aquilo que é normal a ver neste tipo de sítios. Agora aqui tem mais um bocadinho de luz. Aquilo que vos mostrei basicamente foi as roupas, portanto como é que eles andavam vestidos naquela altura. E vamos agora aqui ver algumas das armas militares, os fuzis e etc. Acabamos de ver esta primeira parte do museu que vos mostrei, e vamos agora continuar por ali fora. Ainda temos aquele edifício que se vê aqui em cima, o panorama. Vamos agora atravessar aqui pela parte de dentro e ver a outra parte do museu, e depois já nos dá ligação direta para irmos lá em cima ao Lion Mount. Aqui estamos naquele edifício panorama que eu vos falei, então é um museu também, o segundo museu. Vamos aqui dar uma vista de olhos a isto. Ou seja, este museu panorama basicamente é um edifício circular que faz aqui um retrato visual e por uma imagem, não é? Uma imagem a toda a volta. Portanto, faz uma recriação do que foi a batalha em bocados diferentes, portanto, em todos os seus momentos que a batalha teve efeito. É engraçado. Pensei que era uma coisa diferente, que não era assim uma coisa estática, só em imagens, mas contudo acaba por ser engraçado. Tem aqui colunas de som a imitar, portanto, os sons dos fuzis e etc. Está porreiro.
E agora vamos finalmente visitar aqui o chamado busto do leão. Estão a ver? Só para usar aqui um contexto muito rápido sobre este monte. Este monte tem 40 metros de altura e foi mandado construir pelo Guilherme I, o rei da Holanda, em 1826. Porquê? Porque foi aqui neste preciso momento, segundo se diz, que o filho dele foi baleado na batalha de Waterloo, e então ele mandou construir aqui este monte com o leão lá em cima. E o que é que significa o leão? O leão significa a continuidade da monarquia, não é? Ao terem derrotado Napoleão, a monarquia absolutista acabou por dar, não por muito tempo, mas acabou por continuar na Europa por mais algum tempo. Como podem ver, estamos aqui a chegar ao início das escadas, por aqui acima. São 226 degraus. Vamos lá ver se vamos conseguir fazer a subida até lá em cima. O primeiro já está. Estou aqui a repousar um bocadinho. Já subi, ó. Já se consegue ver aqui todo o campo de batalha, ó. Este bocado todo, onde eles fizeram. Daqui já se consegue ver muito melhor. E de lá de cima já não falta muito. Aqui sentado a descansar um bocadinho, debaixo aqui do busto do leão, e vou-vos dar aqui uma perspectiva de como é que é a vista daqui de cima. E aqui temos uma vista mesmo, tem aqui a indicar onde é que as tropas estavam posicionadas, e portanto foi aqui nesta extensão toda de terreno. Sei que o sol está de frente, mas foi nesta extensão toda de terreno que se deu aqui a batalha de Waterloo. Este caminho que estão a ver por aqui fora vai dar à quinta Hougoumont, que é ali ao fundo. Foi a tal quinta que eu vos falei, que deu abrigo às tropas britânicas e também acabou por ter um papel fundamental, que eles abrigaram-se ali ao fundo e vieram dali para aqui e basicamente apanharam as tropas francesas aqui neste espaço que está aqui. Nós estamos a descer, portanto, se verem aqui, tem um museu ali, aqui este edifício é o panorama, e depois é subir estas escadas todas. Estão ali a cortar a relva, por isso é que estão a ouvir este barulho todo, e depois sobem estas escadas todas e vão lá em cima ver, conforme vos mostrei, ali o campo de batalha, consegue-se ver a toda a volta onde tudo ocorreu. E aqui temos uma espécie de mini anfiteatro onde as pessoas podem sentar para assistir aqui ao disparo do canhão. Fazem aqui uma pequena exibição com estes canhões a fazer um disparo. Não sei se é disparo real ou não, com certeza que não é. É um disparo figurativo, de qualquer das formas. Não sei se é todos os dias ou tem algum tipo de dias específicos, mas eles acabam por ir fazendo aqui algumas coisas relacionadas com a batalha para as pessoas verem. Por causa da última vez que cá estive, estava a decorrer ali naquele campo ali ao fundo uma pequena demonstração. Não eram muitas pessoas, sei para aí umas 20 ou 30 fardadas com a roupa daquela época, e estavam a fazer uma espécie de uma demonstração da guerra. Tinham algumas armas na mão. E eles fazem demonstrações, não sei se é diário ou dia sim, dia não. Eles entregaram-nos um papel, acho que hoje não havia a haver demonstração nenhuma, mas eles fazem isso. Olha, eu estava aqui a conversar com vocês, a vir para aqui, e temos aqui, ó, temos aqui uma pessoa fardada à maneira. Bonjour soldat. Hello? Não sei se vão fazer alguma demonstração daqui a bocado ou não. Tem aqui esta lareira acesa. Depois da outra vez que eu vi, eu estava ali atrás daquelas redes e eles estavam aqui a fazer a demonstração aqui com estes canhões. Fazer uma encenação. Ora, e agora para finalizar aqui esta visita,
vamos visitar a fazenda de Hugo Monte, que é por aqui fora. Podem passar pessoas a pé, tratores, cavalos e motas. Tinha ali o sinal. E é uma fazenda que fica ali ao fundo, que foi onde os aliados, principalmente os britânicos, se refugiaram na altura para... Deixem-me só passar aqui devagar, que esta moto que está aqui do lado direito travou aqui com o travão da frente e o homem foi ao chão por causa daquela gravilha. E então nós vamos por aqui nas calmas. Ó, também tem aqui este carro que leva as pessoas lá embaixo à fazenda, mas nós vamos de moto porque depois de ver isto, que é a última parte, já seguimos diretos embora. Estão a ver tratores, pessoas, animais, bicicletas e motas. Ou seja, como eu estava a dizer, já não sei se isso ali atrás, porque eu parei para vos contar aquela cena da moto, do senhor que caiu. Basicamente esta fazenda que está aqui serviu de guarida aos aliados, à força da coalizão, principalmente aos britânicos, para se abrigarem e atacarem os franceses dali para aqui, que eles estavam a começar a ganhar força para o interior da Bélgica. E eles fizeram ali um ataque. Na altura o general que estava a comandar as tropas mandou libertar toda a parte da cavalaria e eles fizeram ali um ataque pela parte ali de baixo e acabaram por vir por aí acima e quase que fizeram uma espécie de um cerco aos franceses e conseguiram derrotar o exército de Napoleão. Esta fazenda acabou por ficar conhecida porque na verdade acabou por ter um papel importante precisamente por ter dado a guarida principalmente ao exército britânico. Tem que se ter cuidado ao travar. Isto aqui com motas deste peso se passássemos aqui em 1815 levávamos um tiro de baioneta. Isto devia ser um pandemónio por aqui fora. A quinta é ali, exatamente. Portanto, toda esta área da quinta, que é aqui, todo este terreno aqui à vossa esquerda, até ali ao Leão, onde estivemos há bocado, foi aqui onde se passou a ação toda. Uma coisa é certa, bem adubado este terreno todo deve estar. Até as crianças adoram motas. Não estou a começar a gostar muito disto. Já não estou a começar a gostar muito disto não. Está a começar a ficar assim um bocado para o agressivo. Ui, 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 ui. Ah, é aqui, ok. Deve ser aqui o parque. Exatamente. É aqui, sim senhor. Vou deixar lá aqui.
17th of June, the day before the battle, Aurelian were given this task, and the first troops to advance were commanded by Prince Jerome, Napoleon's brother. The British artillery opened fire from the ridge on the advance and succeeded in capturing the wood. Many of the Tivemos aqui neste celeiro a ver um vídeo, pá, muito bem explicativo do que é que se passou também. Pá, tudo muito bem conservado aqui, e realmente fiquei a perceber que esta fazenda do Gaumont até teve um papel muito mais importante do que propriamente ali o outro sítio onde nós estivemos, porque durante o dia 18 de junho de 1815 foi aqui, principalmente aqui nesta zona, que se deu a maior parte dos confrontos entre os franceses e os ingleses, os aliados, não é? E portanto foi bom também ter vindo aqui, porque tem aqui uma parte também de história bastante importante sobre esta batalha, e pá, foi muito fixe, muito fixe. Em jeito de conclusão, e para finalizar aqui o vídeo, pá, vocês sabem que eu gosto bastante deste tipo de coisas sobre a história, não só guerras, como outras coisas. Tenho a facilidade de poder... Tem aqui esta zona, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, etc. Tem muita coisa da Segunda Guerra Mundial, que eu já visitei e já fiz vídeos, mas também aqui sobre esta batalha de Waterloo, que foi extremamente importante também, na sua época, não é? E é sempre bom uma pessoa não só ler, mas também poder visitar os sítios e saber que os sítios se mantêm abertos para as pessoas, para as gerações, umas após outras, possam sempre verificar e com os seus próprios olhos tudo aquilo que aconteceu, e poder ver até em filme e tudo mais, e poder estar nos sítios onde realmente tudo aconteceu. Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Um grande abraço e vemos no próximo vídeo.